Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações agora e sempre, nos favorecendo o entendimento, abrindo os nossos corações também, para que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior que preside este momento intenso de religiosidade que nós vamos ter agora com a nossa palestra. Os benfeitores espirituais já trabalham em nosso benefício. Desde que nós sintonizamos com a TV Nova Luz, desde o momento que nós adentramos na nossa casa espírita, que os benfeitores já começam a fazer a nossa anamnese, avaliando as nossas necessidades pessoais, já indicando companheiros especializados nas nossas questões para virem nos ajudar. Então, enquanto nós estamos com o pensamento voltado para o assunto que está sendo trazido na noite de hoje, focando o assunto, nós alçamos voos, nós entramos em vibração com as entidades nobres. E nesse momento, nós nos abrimos energeticamente para que as intervenções do mundo espiritual superior se realizem em todos os níveis do nosso ser. No nosso nível psíquico, emocional, em todos os sistemas do nosso perispírito, que é o corpo do espírito, e também no nosso corpo físico. Então, esse é um momento especialíssimo na nossa existência. Eu gostaria de saber quem está vindo pela primeira vez. Detalhes técnicos. Quem está vindo pela primeira vez? Como é seu nome? Ô César, seja bem-vindo à nossa casa espírita, o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Nós já estamos aqui desde 1976. Viu? Olha que coisa boa. Bastante tempo, né? Quem está vindo de novo pela primeira vez? A outra pergunta. Quem está vindo? Como é seu nome? Pedro? Senhor Pedro de Souza, seja bem-vindo. Quem mais? Então, olha só, nós vamos pedir para que aqueles que estejam com os celulares ligados, que desliguem os celulares. Vamos então entrar nessa sintonia de amor, com toda a alegria do nosso coração, e vamos pedir para a nossa companheira Márcia, trabalhadora da nossa casa, para que proceda a leitura da mensagem inicial, que vai nos servir de harmonização para a prece. Boa noite. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página intitulada é Perante Jesus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo. A compreensão do serviço cristão entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem oferecer fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realizado de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros,
Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa dentro dos círculos do serviço. A atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Obrigada, Márcia. Gente, vamos unir então os nossos corações, as nossas mentes, nesse momento tão feliz, tão significativo, no qual nós vamos nos alimentar do pão espiritual, trabalhar pela nossa cura energética, para que nós possamos a cada dia sermos mais saudáveis, mais felizes. Senhor Jesus, Mestre adorado, aqui nos encontramos, unindo nossas mentes e nossos corações, entrando em sintonia, Senhor Jesus, com o Teu amor, com o amor de nosso Pai eterno. Orienta-nos a mente, para que possamos assimilar com a maior facilidade todos os conteúdos que aqui nos forem trazidos, na explicação do Teu Evangelho de amor, renascido na doutrina dos Espíritos. Ajuda-nos a compreensão e, acima de tudo, que esse conhecimento trabalhe em nós a sabedoria, trabalhe em nós a vontade de colocarmos no nosso dia a dia os Teus ensinamentos, para criarmos as energias necessárias de renovação, de saúde, as bênçãos de paz que desejamos alcançar. Favorece o nosso irmão, que irá nos trazer os esclarecimentos da noite de hoje, e ajuda-nos a mantermos-nos em sintonia com o Teu amor durante todo o tempo possível, a fim de que em vibração possamos entrar em contato com as entidades nobres que certamente já estão a postos para nos trazerem os seus benefícios. Obrigada, Senhor. Fica conosco, com a graça de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Ricardo Rodrigues, que é um dos diretores da nossa casa, é o diretor de divulgação, que vai nos falar sobre as questões da mediunidade com Kardec e com Jesus. Ricardo. Bom, gente, boa noite a todos. Nós começamos esse estudo pensando naquilo que está escrito no Evangelho de Mateus. Que tudo aquilo que nós pedimos, nós obtemos. Tudo. Mesmo aquilo que muitas vezes não merecemos. Tudo aquilo que buscamos, nós achamos. E tudo aquilo que nós batemos a porta, ela sempre abre. Tudo, se merecemos ou não. Muitas das vezes a gente ouve dizer: ah, mas se for do meu merecimento. Mas o que é do seu merecimento? A pergunta que nós devemos fazer é: o que nós realmente queremos? Porque querer alguma coisa temporariamente não é necessariamente querer de verdade. Pedir alguma coisa por pedir não é pedir de verdade. Falar alguma coisa sem realmente pensar não é realmente falar. É esbravejar, é qualquer coisa.
Mas vamos, antes de mais nada, definir o que é mediunidade. O médium é aquela pessoa que segue de intermédio entre os dois planos, material e espiritual. Ele vem com essa incumbência. Querendo ou não, ele é médium. Aceitando ou não, ele é médium. E o que é a mediunidade? Está ecoando aqui. O que é a mediunidade? É a faculdade que os médiuns possuem de se comunicar. Isso é a mediunidade. Essa faculdade permite com que o médium possa compreender o que o plano espiritual transmite e possa fazer aquilo que o plano espiritual pede. Psicografia, pictografia, vidência, qualquer elemento que envolva a comunicação. Comunicar, em latim, significa fazer entender. Tá certo? E todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Ora, se nós formos ao livro dos espíritos, nós veremos que os espíritos influenciam a todos nós mais do que nós imaginamos. Ora, se eles influenciam a nós mais do que nós imaginamos, isso significa que todos nós somos médiuns. E sem aquele conceito de maior, melhor, pior, médiuns. Ponto. Porque se você exerceu qualquer processo de comunicação com espíritos, é mediunidade. Qualquer processo. Tá ok? Próximo, por favor. Vamos compreender a mediunidade. A nossa existência, voltemos ao nosso estado de criança, é semelhante a uma caixa de areia, vazia, na sua superfície, porque nós não sabemos o que está embaixo da areia, são nossas lembranças do passado. Essa existência que está representada por essa caixa de areia, nos receberá. E como ela nos receberá? Com uma série de brinquedos. Cada um desses brinquedos que nós vamos ter na caixa de areia representa uma qualidade ou algo que precisamos melhorar. Orgulho, vaidade, preconceito, alegria, amor, lembranças, tudo está nesses brinquedos. Está tudo aqui. Mas existe um brinquedo especial que nós chamamos de mediunidade. Esse brinquedo possui uma série de ferramentas. Ele leva a outras coisas, ele cava, ele transporta, ele chama a atenção. E nós, todos nós, independente de queiramos ou não, estaremos levando aqueles brinquedos todos junto com esse brinquedo. E vamos nós para a caixa de areia. Só que na caixa de areia, se nós começarmos a cavar a areia, nós vamos encontrar brinquedos antigos que deixamos lá. São lembranças inconscientes daquilo que fizemos. E é assim que isso funciona. Nós estamos vivendo numa caixa de areia e construímos castelos nessa caixa de areia que eles simplesmente se destroem com o tempo. Nós valorizamos tanto o fato de estar em uma caixa de areia que esquecemos todo o jardim que está à nossa volta. Nós só focamos a caixa, só focamos aquela existência e deixamos de lado uma série de brinquedos interessantes em detrimento a brinquedos velhos que nós já temos e levamos tantas vezes, como orgulho, vaidade e egoísmo.
Muitas vezes esquecemos brinquedos como a mediunidade, porque muitas pessoas, quando reencarnam com a mediunidade, deixam ela de lado. Você não pode brincar na caixa de areia e deixar vários brinquedos de lado. Só aqui o tempo cobra esse desleixo. O tempo há de cobrar tudo. Então, muitas vezes, deixar a mediunidade de lado é deixar a responsabilidade de cuidar do brinquedo mediunidade de uma forma correta. E à medida que as vidas vão passando e esse brinquedo vai deixando de lado, vai chegar uma hora que só olhar para ele, em outras palavras, só da leve percepção da mediunidade, ela nos afetará. Então, surgirão eventos, doenças, sofrimentos, levados a uma condição de descontrole em função do não uso ou do mau uso da mediunidade. Mas isso tudo leva muito tempo. Deus é muito paciente. Vidas e vidas e vidas e vidas, só prestando atenção na caixa de areia, não vai fazer diferença para a divindade. Ela está ali para nos amar, para cuidar de nós. Dessa forma, a nossa caixa de areia só será maior à medida que a mediunidade e todos aqueles que estão à nossa volta, dividindo essa caixa de areia, possam dela usufruir com igualdade, com amor. E é isso o tempo todo que Deus exige de nós. Ele não exige nada, só que nos amemos. Ele não exige qualquer coisa material, qualquer pensamento focado demais. Ele só deseja que você empreste o seu brinquedo para alguém, que você olhe por aquela pessoa, ou aquele seu coleguinha brincando na caixa de areia, e você divida com ele suas experiências, seus brinquedos. E brinquedos como orgulho, vaidade, egoísmo, à medida que nós formos vivenciando, nós vamos ver que são brinquedos velhos, que nós deixaremos do lado e ficarão enterrados eternamente na caixa de areia. Nós não perderemos no futuro o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Eles simplesmente farão parte do passado. Não é para nós valorizarmos ou lutarmos contra ele. Em absoluto, não há necessidade disso. Todo conflito gera suas consequências dolorosas. À medida que nós conhecemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós a compreendemos e a colocamos no devido lugar. Há pessoas ainda que colocam a vaidade na posição mais alta da estante ou como seu brinquedo principal, esquecendo todos os outros brinquedos. E assim, quando Jesus veio à Terra, Ele veio nos ensinar como utilizar nossa mediunidade. Só que nós não entendemos, nós distorcemos, nós continuamos a praticar as mesmas coisas que praticávamos encarnação, encarnação e encarnação. Continuamos a acreditar que todo aquele que incorpora um espírito ou recebe uma influência espiritual é um endemoniado. Continuamos a acreditar que o plano espiritual só existe para nos fazer mal, que nós somos meras vítimas nas mãos de algozes invisíveis, e que somente determinadas pessoas que se intitulam ou são intituladas os servos de Deus é que poderão nos salvar, ó nós, pobres almas
perdidas nesse planeta, esquecendo que cada um de nós somos deuses, só que não acreditamos nisso, porque carregamos Deus dentro de nós. E aí os espíritos de boa vontade se aproximam de nós e nos falam, e nos apontam, nos dão intuições, mas nós não ouvimos, fingimos não ouvir. Mas aquele que está numa mesma frequência que eu, me convida para praticar atos que a minha consciência renega. Fazer coisas muitas vezes contra a nossa vontade. Quantas vezes fizemos coisas que dissemos assim: meu coração diz que não é para fazer isso, e nós fizemos. E aí surge a culpa. E é isso que nós vamos trabalhar na visão espírita dos atos maravilhosos que Jesus fizeram. Nós selecionamos 3, mas se vocês pegarem a Gênese, no capítulo dos milagres de Jesus, vocês verão vários. Nós selecionamos 3 em função do tempo que temos aqui. Mas vale a pena vocês olharem a Gênese, na parte dos milagres de Jesus, no capítulo Os Milagres, e vocês entenderão. Vamos ao primeiro milagre. Milady? Havia uma mulher que perdia sangue há muitos anos. Há 12 anos, eu acho, que ela perdia sangue sem parar. Bom, fazendo uma análise no mundo moderno, nós podemos imaginar que ela era hemofílica. Não vemos, não sou médico, mas uma pessoa que sangra sem parar é um hemofílico. Então, vamos imaginar que ela fosse uma hemofílica. Ela acreditava com todas as suas forças, ela buscava que um momento em que, se ela tocasse pelo menos nas vestes do Cristo, ela estaria curada. E ela foi, se arrastou, aquela multidão cercando Cristo em Cafarnaum, e ela toca as vestes de Jesus. Neste momento ela se cura. E aí Jesus se vira para os seus seus apóstolos, e pergunta para eles: quem me tocou? Aí Pedro olha para Jesus assim: ó Jesus, dá um tempo, olha quanta gente tem à sua volta, todo mundo lhe tocou. Ele: não, alguém me maculou. O termo mácula significa um toque além do toque normal. A mulher então se atira aos pés de Jesus e diz assim: fui eu, porque eu acreditava que se eu tocasse nas tuas roupas, eu estaria curada. Jesus olha para a mulher e diz para ela: vá, minha filha, a tua fé, não a minha, te curou. Então observem que existe algo num mecanismo de percepção do Cristo que fez com que ele percebesse que aquela mulher, especificamente aquela mulher, quando tocado, tirou algo que veio diretamente do plano espiritual superior, não era dele. Ele, como médium, sentiu que algo passou. Ele é um médium que sabe usar aquele brinquedo. Ele conhece bem aquele brinquedo. Aí ele olha, tem algo estranho aqui. Então vamos ver a interpretação dos espíritos. Vamos imaginar que essa coisa que passou por Jesus, a gente chame de fluido.
Um fluido, na verdade, como a água, o óleo ou qualquer outro fluido, ele tem que passar de um meio para outro. Hoje nós temos um nome similar chamado fluxo energético ou onda energética, mas vamos chamar de fluido, que é o termo que o Kardec usou e que uma dinâmica de fluidos consegue explicar isso bem. Esse fluido, ele, para atingir essa mulher que estava em profunda desordem orgânica, precisava passar por alguém que tinha uma ordem mental e orgânica. Quando ela toca Jesus, há um fluxo desse fluido que passa por Jesus e finalmente encontra por ela. Ela pediu e ela obteve. É assim que as coisas funcionam. Perde até a graça, né? Acabou aquela história de que, é surpreendente, é sobrenatural. Em absoluto, gente. Nós vivemos no fluido divino. Einstein, quando especificou as ondas gravitacionais e tantos outros conceitos, inclusive a luz, ele disse, olha, a luz é 99% energia e 1% matéria. Olhando elas de duas formas diferentes, você pode ver as ondas luminosas que se separam no arco-íris e você pode ver a matéria, que é justamente esse 1%. E um aluno, certa feita, que tem num livro dele, perguntou, e se não houvesse matéria? Einstein retrucou, estaríamos diante de Deus. Então, os fluidos da luz divina, eles percorrem todos nós. É como se nós todos estivéssemos imersos dentro dele. Como Deus sabe cada um dos nossos pensamentos? Nós estamos imersos nesse fluido, como o peixe está imerso em água. Nós não estamos imersos em ar? Se nós não estivéssemos, não estaríamos aqui respirando. Esse fluido que nós não entendemos ainda, ele percorre todos nós no momento do passe, em maior ou menor intensidade. É a questão da esmola. A quem atende mais a esmola? A quem recebe ou a quem dá? Na verdade, já respondendo essa questão, tem que atender a ambos, pois quem dá tem que dar com amor, e quem recebe tem que entender que é temporário, tem que ser humilde e tem que ser agradecido. Portanto, essa esmola, entre aspas, que Jesus foi o médium, o intermediário dos planos celestes a essa mulher, representa que quem busca, acha. E quem bate na porta, ela se abre. Todos os nossos eventos que nós vamos mostrar aqui recaem naquela passagem de Mateus que ocorre logo após ao Sermão da Montanha. Nós não entendemos ainda o Evangelho. 2000 anos se passaram e nós ainda estamos, digamos, na sala do ensino básico do Evangelho. Ainda nem entramos no ensino básico do intermediário do Evangelho. Vamos ao caso seguinte. O paralítico. Jesus pegou a barca, tinha aquele monte de gente, os apóstolos, Jesus, vamos sair daqui e vamos lá para a minha casa? Pedro falando com Jesus, ok, vamos para a sua casa.
Só que ao chegar na casa dele, estava mais cheio do que o porto de Cafarnaum, da onde eles saíram. E as pessoas, pelo teto da casa, cabe lembrar que as casas antigamente tinham um atrium. Em latim a gente chama de atrium ou átrio, como a gente chama na língua portuguesa, nas línguas latinas. O átrio é um pátio interno em que a casa fica circundada. Normalmente na casa dos mais abastados tinha uma fonte, tinha um pomar, os animais ficavam ali, naquela área cercada pela casa. Então, muito provavelmente, esse paralítico entrou para o átrio da casa de Pedro, ou da parte superior da casa de Pedro. E apresentaram um paralítico, e Jesus diz para ele: meu filho, fica tranquilo, teus pecados estão perdoados. Ali existiam, naquele meio, alguns fariseus, alguns sacerdotes da cidade de Cafarnaum. E chegam para Jesus e dizem para ele: como você pode perdoar os pecados desse homem? Jesus, entendendo-lhes a maldade, disse: melhor eu dizer, perdoados estão os teus pecados, do que dizer, levanta-te e anda, meu filho. E pegou ele pelo braço e levantou. Eles acharam aquilo assim assustador, e Jesus permite. E foi para casa, e o povo, vendo aquele milagre, se encheu de temor, surpresa. Temor não é medo, é surpresa em hebraico antigo. E rendeu graças a Deus, agradeceu ele ter salvo aquele paralítico. Vamos observar a situação. Primeiro Jesus disse: meu filho, teus pecados estão perdoados. Ele estava num leito, ele era tetraplégico. Como é que um tetraplégico tinha algum pecado? Ele nunca fez nada. Ele não estava falando da existência atual. Ele estava falando de uma culpa que esse tetraplégico, trazia de existência anterior, alguma existência, na qual ele se propôs que naquele instante ele seria paraplégico. E ele ali estava vivenciando a culpa. Vamos dar um exemplo atual. Quantos não sofrem derrames devido a um aumento de pressão em função de uma desilusão, de uma dor, de uma perda, de uma situação em que não vê saída, diante de um desespero? O coração acelera, a pressão sobe e a pessoa tem um AVC. Ali ele não ficou como paralítico? E o que levou a essa dor? A culpa. Uma culpa que nós não deveríamos ter e que muitos se aproveitam dela. O pecado original. Vocês sabem o que é pecado? Eu vou explicar para vocês. Existia um jogo que os soldados romanos faziam. Como era? Se traçava um grande círculo e colocava-se um vaso ao centro. Quando o romano vinha de longe e arremessava a sua lança, a lança tinha que cair dentro do círculo. E quem caísse dentro do vaso levava todo o dinheiro que eles tinham deixado ali naquele vaso. Quando a lança caía do lado de fora do círculo, aquele que a lançava a lança recebia o pecatus. O nome do jogo era pecatus. Em outras palavras, era simplesmente errar um círculo. E com o passar do tempo, errar
se tornou pecatus, ou pecado. Muitas das palavras que nós temos hoje, que são aterrorizantes, na verdade não representavam nada naquela época. Baal Tzetzu, ou Baal Tzu, ou Beuzebu, na verdade, era um tótem que era colocado à porta dos cemitérios para evitar que os mortos saíssem. Eu sempre explico em todas as palestras que os vivos a vida inteira tiveram medo dos mortos, principalmente porque eles eram a causa deles serem mortos. Quantos não foram assassinados por irmãos, por filhos, por netos, e não gostariam que essa pessoa voltasse e dissesse assim: ele foi que me matou. Já imaginou o pânico? Por isso é que o encontro dos cristãos nas catacumbas gerou tanto medo para os romanos, pelas suas culpas. Eles acreditavam que já que Jesus ressuscitou 3 mortos, aqueles cristãos poderiam ressuscitar todo mundo das catacumbas e formar um exército contra Roma. A máquina de propaganda sempre procurou criar imagens distorcidas daquilo que a grande maioria não entendia. A questão do paralítico e do levanta-te e anda é um envolvimento total com uma culpa que nós trazemos por séculos e séculos e séculos e séculos, e nós nos culpamos. Nós estamos em um estado de, entre aspas, AVC espiritual há séculos, porque nós não estamos conseguindo trabalhar esta culpa e colocá-la onde ela deve estar, no passado. Eu me lembro certa feita, no momento da morte de uma pessoa querida, que a irmã se aproximou de nós e disse assim: eu sou culpada dela ter morrido. Gente, ela morreu porque estava idosa. Ela morreu num acidente em que ela não teve força física para conseguir superar. Era a hora dela. Ninguém vai ou vem antes da hora, tá? Tudo está muito bem programado. O plano espiritual e nós sabemos de tudo isso. Aí eu perguntei: culpada por quê? Porque eu não estive presente ao lado dela a vida dela toda. Eu falei: de que forma você gostaria de estar? Algemada, presa no mesmo quarto, com uma bola de ferro? Você escolhe. Ninguém pode viver a vida do outro. E ela carregou essa culpa até o dia que desencarnou, achando que ela era responsável pela morte da irmã. Talvez tenha até sido em outra existência e aquilo fluiu na forma de sensibilidade. É bom lembrar que muitas vezes nós temos sensações que nos são estranhas, mas se nós formos procurar no nosso íntimo, respirando, deixando as coisas acontecerem, perceberemos que tudo o que aconteceu em um passado que nós não lembramos, às vezes vem à superfície, como os gases de um vulcão no mar, que de vez em quando explodem e até formam ilhas, né? Nesse momento, nós devemos dizer: já aconteceu, não vou vivenciar isso de novo. Como a criança que quebrou o vaso que a mãe gostava muito e passa o resto da vida lembrando que quebrou o vaso e fica tentando segurar um vaso no invisível.
É aquela sensação que por um segundo passa em todos nós: eu fiz besteira, que foi que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Mas já aconteceu. O que está no passado, fica no passado. E é isso que Jesus quis dizer a ele. Vamos analisar sobre a ótica do Espiritismo. O Espiritismo coloca que pela pluralidade das existências, os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, nossas escolhas, porque ninguém expia aquilo que não está preparado ou precisa expiar, mas a escolha é sempre nossa, e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em uma existência anterior. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma punição pelo mal que ele havia cometido, a afirmação de Jesus, teus culpados são perdoados, equivalia a dizer-lhe, já pagou a sua dívida, a causa da tua enfermidade desapareceu. E é por isso que disse Jesus aos escribas, é tão fácil dizer, teus pecados estão perdoados, como dizer, cessada a causa, o efeito tem que cessar. E é exatamente o caso do preso a quem se diz, o teu crime já está expiado e perdoado, pode sair da prisão. Em outras palavras, nós criamos em nossa mente milhares e milhares de pequenas prisões, nos culpando muitas vezes de atos que nem cometemos. E muitos se aproveitam dessa nossa peculiaridade. Não é uma fraqueza, muitos dizem fraqueza, não. Desse momento, desse instante. E aí é que se iniciam as influências, as perturbações espirituais, os incômodos, a obsessão. Palavra forte, né? Ninguém gosta dela. Você está obsediado. Nossa Senhora, dá até pânico, né? E pior do que dizer obsediado, você está possesso. Eu tremo. Cada vez que eu ouvo essa palavra, não, essa pessoa aqui está com uma possessão. Eu fico assim, coitado de nós, né? Porque se estamos aqui com ela, estamos na mesma condição. Porque eu não me julgo melhor do que ela. Ninguém realiza um trabalho com espíritos que são muito necessitados sem entender a necessidade dele, sem já ter vivenciado em uma existência aquela necessidade. Então, como estamos colocados diante de um irmão obsessor que está incomodando alguém, por favor, esse termo incomodando é recíproco, tá? Porque o obsediado também está incomodando o obsessor, que não está deixando ele evoluir. É uma relação de amor. Você não vai, mas eu também não vou. Nesse momento em que o obsessor é esclarecido, o obsediado também tem que ser. Não é um processo de libertação. A obsessão não é um processo de libertação. É um processo de compreensão, que significa entender juntos, compreender. Quando os dois, ou aquele grupo, porque nem sempre é dois, 3, 4, ou um só, né? Porque existe o auto-obsediado, ele cria imagens de si mesmo do passado e ele mesmo se perturba. Esse aí é um dos mais difíceis. Eu me amo, não consigo viver sem mim. Então, esse precisa de um tratamento ainda mais sério. Mas quando nós temos uma situação de obsessor e obsediado,
nós entramos no terceiro milagre que nós vamos dividir com vocês. O nosso querido endemoniado. Eis que trouxeram um homem mudo para Jesus. Já existe um problema nesse encontro. O homem é mudo. Se é difícil, apesar de termos o alfabeto livre para surdos e mudos, nós nos comunicarmos, imagine no século I, ano 33, em que 90% da população era analfabeta. Resultado, um mudo já sofria por nascer mudo. E o mudo estava endemoniado. Aí disse um fariseu, quando Jesus o libertou da sua obsessão: é pelo príncipe demônios que ele expulsa os demônios. Aí disse Jesus os discípulos, ignorando o que os fariseus haviam dito: a lavoura é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor que mande trabalhadores para a sua lavoura. Ou seja, todos nós, como sofremos influências espirituais, somos a lavoura, precisamos melhorar. Mas os trabalhadores que querem mudar alguma coisa em nível espiritual e em nível de suas próprias vidas e servindo de exemplo, mudando a vida do próximo, já à época eram muito poucos, continuam poucos. Porque quantos ainda estão embriagados pelos prazeres momentâneos da vida material? Que dura o quê? Vamos fazer uma aposta, para mim, em média, 70 anos. Então a pessoa está vivendo euforicamente por 70 anos, se iludindo, quando na verdade teria que estar buscando em si soluções para melhorar a sua condição espiritual, o seu eu verdadeiro. E quanto àquilo que os fariseus disseram, vamos colocar um pouco de lógica nisso. Pode o mal tirar o mal? Pode o fogo apagar o fogo? Pode o gelo derreter o gelo? Complicado, né? Então, como eu posso dizer, como é dito até hoje, que o príncipe dos demônios vai tirar um demônio? Oh, não, filhinho, ó, esse aí está endemoniado, segura esse que eu vou pegar mais um. Aí eu pego mais um. Oba, peguei mais um. Não é assim que se pensa? É porque o mal, na verdade, ele tem que ser escondido. Todo mal, quando é revelado, é vergonhoso. Sente vergonha, se sente retraído. O mal, para dar certo, tem que ser escondido. Quando Jesus revela o mal, ele coloca no holofote aquilo que o mal não deseja, que é o segredo. Você quer que uma maldade não aconteça? Simplesmente diga: não aceito, não quero. Olha, gente, isso aí está errado, tá? Eu não concordo com isso. Eu posso até estar enganado, mas eu não vou concordar com isso agora não. Você ali já expôs o mal. E ao expor o mal, ele simplesmente ali ele não fica. Foi o que aconteceu. Jesus, ao abraçar esse homem, ele está mostrando que o mal, na verdade, não existe. Ele é a falta de luz. Ele é a falta do amor. Ele é a falta do irmão. As obsessões são muito frequentes na Terra. Podemos dizer que todos nós, como mostravam os desenhos animados da minha infância, tem um anjinho bom em um dos lados e um anjinho mau do outro lado, que na verdade sou eu mesmo. São minhas duas representações daquilo que eu almejo e daquilo que eu sou.
Mas para mudar aquilo que eu sou, eu não posso enterrar aquilo. Eu vou ter que conhecer aquilo. E nós estamos no instante de nos conhecermos e entendermos que somos o que somos. Não mais, não menos. Os processos obsessivos se encerram no instante que eu digo: eu não penso desse jeito, eu não sou assim, eu não concordo com esse meu pensamento. Não é de outro, não. Não fique pensando que tem outro perturbando. Pense que é você mesmo. Acredite por um segundo que aquele pensamento é seu, mesmo que não seja. Porque se chegou a você, é porque você tem sintonia com aquele pensamento. Ninguém sintoniza uma rádio que não deseja. Ninguém põe num canal de TV que não quer ver. Resultado dessa situação é que, no momento em que eu consigo entender que aquele pensamento, sendo meu ou não me interessa, qualquer tipo de perturbação começa a ficar incomodada. Não consigo influenciá-lo. Ele só está pensando no bem. Cada vez que ele pensa uma bobagem, ele faz uma prece. Ele é um chato. Vou procurar outra serventia. Aí você pode trabalhar na lavoura. Trabalhador doente não consegue trabalhar. É preciso que ele se cure. E nós precisamos entrar nesse processo de cura, trabalhando todos os dias o nosso principal alvo, o nosso pensamento. Meu Deus, eu fiz isso, me sinto tão culpado. Como é que eu faço para consertar? Esse deve ser o pensamento. Quebrou? Conserte. Saiu do lugar? Coloque de volta. Perdeu? Trabalhe por outro ou ache. Não fique se culpando infinitamente porque coisas materiais quebram, porque o carro está arranhado, porque seu filho quebrou aquele bibelô que você comprou quando era criança em Barbacena. Qual é o problema? Quebrou, é material. Não vamos nos preocupar com coisas, nós devemos nos preocupar conosco, porque essas coisas estão repletas de nós, mas não são nós. A obsessão ocorre no momento em que eu começo a me amarrar por demais nas coisas que não são valores divinos ou valores eternos. É elas que eu tenho que me amarrar. São esses valores que eu tenho que encontrar, que eu tenho que vasculhar na minha caixa de areia, ou muitas vezes olhar para o Pai e dizer: Pai, eu não mereço um brinquedo novo? Será que você me daria aquele ancinho, aquela pazinha, aquele balde, para eu poder continuar na minha caixa de areia? É isso, gente, que é a cura do endemoniado. E finalmente, quando Jesus, acusados pelos fariseus o tempo todo de expulsar demônios, não faria menor sentido. Satanás, como disse uma vez ouvi uma vez, Satanás não expulsa Satanás. Amigo não destrói amigo. Então não fazia o menor sentido. Essa doutrina que prevalece até os dias de hoje tem um único objetivo: impedir as manifestações espirituais, para que nós possamos entender esse intercâmbio e nos corrigir. Porque quanto mais na ignorância, mais fácil se é dominado. Finalmente, umas palavras finais. Jesus, ao receber o rapaz endemoniado que corria pela sala, quebrava tudo, num estado esquizofrênico, Jesus afastou o demônio. E aí o pai perguntou: por que
tu conseguiste e teus discípulos não? O que você tem diferente deles? E Jesus respondeu: geração rebelde e perversa, até quando eu estarei aqui? Até quando vós sofrereis? Jesus repreendeu o demônio que saiu da menina e desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos se aproximaram dele: mestre, nós fizemos de tudo e não conseguimos. Aí respondeu Jesus: por causa da sua pouca fé. E pois vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A questão ali da palavra fé, entendam que em hebraico antigo, a palavra fé significa confiança. Nós abstraímos a palavra fé para uma crença cega naquilo que não entendemos. Não é isso. Fé em hebraico é confiança. É ter a confiança de que posso fazer aquilo porque Deus está comigo. E se eu tiver essa confiança, não é certeza, é confiança, do tamanho de um grão de mostarda, poderei mover o mundo. Poderei dizer que nada precisa ser do jeito que é, que eu posso aceitar todos aqueles que estão à minha volta, que eu compreendo o estado, o momento evolutivo de cada um. Nenhum de nós, infelizmente, chegou a esse estado de compreensão, mas nós chegaremos. Tenhamos confiança, tenhamos fé. Porque se nós tivermos essa fé, mais facilmente conseguiremos caminhar. Porque quem desconfia, teme até o chão que pisa, teme o ar que respira, teme a escuridão da noite que está à sua volta, sem imaginar que Ele é luz. Teme o irmão que se aproxima dele para pedir alguma coisa, nem que seja atenção. Quantos estão em torno de nós, que passam por nós e não querem absolutamente nada, só que nós possamos ouvi-los? Qualquer um. Não é necessário carregar coisas e dar. Um par de ouvidos pode ser o melhor presente para se dar a alguém. Ouvir a pessoa que está dirigindo o seu ônibus, depois de você dar um bom dia e ele soltar 1000 reclamações, tenha certeza, não é com você. Não aceite essa culpa, não é com você, é com ele. Ele está tentando extravasar alguma coisa ou um momento que ele está vivenciando sem parar, que ele ainda está carregando desde o momento que aconteceu, horas e horas mais tarde. E ao ouvi-lo, você está como o fluido de Jesus, a mulher que sangrava, doando fluidos bons e deixando que ele esvaia todos aqueles fluidos ruins que estão com ele. Física pura. 2 fluidos não podem ocupar o mesmo espaço. Se ele retira aqueles fluidos ruins, alguma coisa tem que ficar no lugar. E por que não os seus bons fluidos? A sua boa palavra vai passar, já aconteceu. Acredite, seu dia vai ser ótimo. Ele já está acabando. Faltam apenas algumas horas. E isso é o trabalhador, o que pega a enxada e trabalha na lavoura do Senhor. É difícil fazer? É. Porque vai ter aquele dia que você vai acordar de ovo virado. Todo mundo acorda de ovo virado.
mas sabendo já que acorda de ovo virado, já pode fazer uma omelete, né? Já pode fazer uma crepioca. É assim que nós devemos fazer. Se lhes dão pedras, faça um jardim. Se lhe tacam os espinhos, tenha certeza que a rosa está próxima. Se você acorda de ovo virado, faça uma omelete. É bom de manhã cedo. E assim, nós conseguiremos vencer essa culpa, afastar as nossas obsessões, possessões, e quiçá um dia curar a mulher que sangra, ajudar um endemoniado e levantar um paralítico. É essa a proposta do Espiritismo. É isso que nós podemos fazer. Precisamos apenas ter confiança. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por ter cedido um pouco do tempo. E nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Passo.